Seja bem-vindo à semana de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. A CPAD tem o prazer de dar a você as boas-vindas para mais um dia desta nossa semana de imersão em educação cristã, promovida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estou aqui também com o diretor executivo da nossa CPAD, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza. Pastor Alexandre, a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui na semana de lançamento do novo currículo de escola dominical de nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma semana realmente que nós estamos muito alegres, porque a Bíblia diz, quem recebeu coisas boas do Senhor, nós ficamos alegres. Graças a Deus, aqui na CPAD, temos recebido esta bênção muito grande, que é o de poder lançar um novo currículo de escola dominical, que será utilizado largamente por todas as nossas igrejas em todo o nosso Brasil, em outros países, em outras nações. É um privilégio que o Senhor Deus nos concede. E por isso nós preparamos esta semana de lançamento com essas plenárias tão importantes que vocês têm assistido desde segunda-feira. Com certeza você já tem convidado seus amigos, professores, pastores, superintendentes para juntarem-se conosco, porque no sábado, às 17 horas, temos a live de lançamento do novo currículo de nossa escola dominical. Irmão Alexandre, o que nós temos preparado para hoje? Qual a plenária? Quem é o nosso preletor? Irmão Ronaldo, hoje, dia 4 de novembro de 2021, nosso preletor é o pastor Douglas Batista e ele vai falar sobre questões de gênero, ideologias e suas práticas. É um tema muito forte, um tema que vem dominando assuntos na área educacional, e o pastor Douglas vai mostrar qual é a origem dessas ideias e as suas implicações. Realmente é uma plenária imperdível. Como vocês têm observado ao longo desta semana, todas elas são plenárias extremamente importantes e atuais para aqueles que estão ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos conhecer um pouco acerca do pastor Douglas Batista. Douglas Batista é pastor, licenciado em filosofia. Ele é mestre em teologia e ciências da religião. É também doutor em teologia sistemática. Pastor Douglas é pós-graduado em docência do ensino superior e bibliologia. Ele atua como presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Atua como comentarista da revista Lições Bíblicas para Adulto da CPAD. Agora, na semana de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Quero agradecer a oportunidade de participar deste evento, na pessoa do pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da CGDB, pastor Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo da CPAD, e ao doutor Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo da CPAD. Nesta oportunidade, nós vamos tratar da plenária Questões de Gênero, Ideologias e Suas Práticas. Para tanto, eu lhes convido à leitura de dois textos bíblicos. 1 João, capítulo 5, verso 19, onde lemos: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O outro texto encontramos em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, onde está escrito: não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Esses dois textos bíblicos fazem clara advertência à igreja acerca do cuidado que devemos ter com as estratégias do adversário de nossas almas e, portanto, a ideologia de gênero é uma estratégia maligna e trazemos nesta plenária as advertências acerca desta funesta ideia.
Nós vamos, inicialmente, apresentar, de um modo geral, o conceito da ideologia de gênero. As ciências sociais, que integram a antropologia, a sociologia e a filosofia, ensinam que as diferenças entre os gêneros, ou a opressão que um gênero tem sobre o outro, é o resultado de uma construção cultural de preconceito ao longo dos séculos. E, portanto, eles se apresentam como uma bandeira libertária para a sexualidade das pessoas. Mas, na verdade, o que está por trás da ideologia de gênero são 5 grandes objetivos. Primeiro, desconstruir os valores judaico-cristãos. Segundo, promover a prática da imoralidade sexual. Terceiro, promover a prática da homossexualidade. Quarto, cercear o direito à liberdade de expressão. E quinto, punir severamente quem ousa discordar. Quando fazemos essas afirmações, os defensores da ideologia de gênero as negam, dizendo que nós estamos exagerando. Porém, eu quero nesta plenária apresentar aos irmãos e às irmãs alguns fatos que demonstram claramente a verdadeira intenção da ideologia de gênero. Vamos começar com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a chamada ADO número 26, que foi julgada no Supremo Tribunal Federal, precisamente no dia 20 de fevereiro de 2019. Esta ação foi ajuizada pelo Partido Popular Socialista, o PPS, dizendo que o Congresso Nacional estava errando por omissão em não promulgar uma lei que condenasse a prática da homofobia como crime de racismo. E não apenas a prática da homofobia, mas também a orientação sexual, e também estavam punindo a questão de gênero. Bem, a ideia era de que homossexuais e transexuais passassem a ser considerados uma raça diferente dos demais seres humanos. E qualquer pessoa que fizer alguma crítica à orientação sexual, ao gênero de alguém, devesse ser punido como crime de racismo. Bem, o ministro decano Celso de Mello foi o relator, agora ex-ministro do STF. No voto do relator, nós podemos perceber a ideologia de gênero muito clara. Por exemplo, ele usa no voto para dar ao partido político razão que quem é contrário à ideologia de gênero é cultor da intolerância, tem mente sombria, é preconceituoso, é sectário e é fundamentalista. E ainda no voto do relator, que está disponível no site do STF, ele faz um ataque direto aos religiosos que são contrários à ideologia de gênero. Ele nos considera como reacionários, mentores do espantalho moral e que nós somos implicitamente culpados de todas as mazelas que homossexuais e transexuais sofrem no Brasil, porque a igreja é contrária à prática da homossexualidade. Desse modo, então, amados irmãos e irmãs, nós ficamos com a liberdade de expressão cerceada, porque criticar a homossexualidade tornou-se, no Brasil, crime de racismo. E a tipificação para esse crime é qualquer forma de manifestação, ou seja, uma fala, um artigo, uma entrevista, um comentário nas redes sociais. Veja qual é a punição. O artigo 20 da Lei de Racismo prevê de 1 a 5 anos de prisão e multa, e inclusive interdição de mensagens ou páginas de informações na rede mundial de computadores. Desse modo, nós estamos com a liberdade de expressão cerceada em relação à prática da homossexualidade. Há uma ressalva na decisão do STF dizendo que o juiz deve interpretar se houve ou não crime quando alguém se manifestar contra a homossexualidade. Então ficou bem subjetivo, nós ficamos na mão de juízes que podem interpretar uma fala como essa, por exemplo, como sendo racismo. E aí corremos o risco de sofrer alguma ação penal. Eu trago no slide para os irmãos
uma imagem que aparecem os ministros da segunda turma de então, que votaram transformando a homofobia como crime de racismo. Aí estão eles, Celso de Mello, que era o decano do STF e agora se aposentou, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Eu trago a imagem desses 4 ministros porque ao longo da plenária nós vamos falar sobre eles de novo, não sobre a pessoa deles, mas sobre as decisões que eles tomaram no que diz respeito à ideologia de gênero. Vamos então adiante. O conceito geral de ideologia de gênero é uma teoria que refuta que o masculino deva se comportar como homem e que o feminino deva se comportar como mulher. Desse modo, alegam, então, os defensores da ideologia, que o comportamento social de homens e mulheres é estabelecido pela cultura e não pelas questões físicas. Desse modo, crianças e adolescentes e os jovens são o público-alvo desta ideologia. O conceito de ideologia é muito antigo. Ele começa com a ideia de um filósofo inglês chamado John Locke, que ensinou o homem nascer como uma folha em branco. Isso foi lá no século XVII. Para John Locke, todo ser humano nasce com a mente vazia. E tudo aquilo que for dito a ele, ensinado a ele, vai passar a nortear a conduta desta pessoa. Então, a ideologia entende que as crianças devem ser as primeiras a serem atingidas por esta nova teoria. A Bíblia Sagrada reconhece essa verdade. Tanto é que em Provérbios capítulo 22, versículo 6, somos exortados pelas Escrituras a ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando estiver velha, não se desviará dele. Portanto, um alerta para todos nós os cristãos de nos preocuparmos com a educação espiritual e com a educação cristã de nossos filhos e filhas, crianças, adolescentes e jovens. E é claro, a Escola Bíblica Dominical tem sido o departamento de educação da igreja nos últimos séculos, nas últimas décadas, digo, neste propósito. Continuando ainda com essa parte histórica do surgimento do conceito da ideologia, no século XVIII, um filósofo francês chamado Destutt de Tracy, foi ele quem criou a palavra e lhe deu o primeiro de seus significados, ciência das ideias. De um modo geral, então, ideologia é uma expressão ingênua, uma expressão não perigosa, porque todos temos ideologia, porque a ideologia é a ciência das ideias, o conjunto das ideias de alguém ou de um grupo social. Até aí não há problema algum. O problema é que a ideologia começou a tomar uma outra direção. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, já no século XIX, ele começou a perceber que a ideologia estava tendo um sentido pejorativo e Napoleão Bonaparte acusou-os de serem os deformadores da realidade. E Napoleão Bonaparte estava certo. A ideologia começou a ter um sentido de deformação da realidade ou de imposição de ideias sobre os outros. Neste sentido, o filósofo alemão Karl Marx vai tomar o conceito de ideologia de Destutt de Tracy e usar nas suas obras. Por exemplo, na obra O Manifesto Comunista, lançado em 1848, em autoria ou coautoria com Friedrich Engels. De acordo, então, com Karl Marx, a ideologia tem a capacidade de exercer o domínio de uma classe sobre a outra. E foi a partir desse conceito que Karl Marx idealizou a luta de classes entre burguesia e proletariado, entre ricos e pobres, fazendo uso, então, da ideologia econômica. Depois, as ideias de Karl Marx foram assimiladas por Antônio Gramsci, isso já no século seguinte, no século XX. Antônio Gramsci, um filósofo italiano e político também, ele tomou a ideia da ideologia de Karl Marx, de domínio de um grupo social sobre o outro, através da economia, e a ampliou
para o domínio da ideologia cultural. Ele disse, entre outras coisas, Antônio Gramsci, que o domínio de um grupo sobre o outro não se deveria ser efetivado pela economia, pela mudança de um regime econômico por outro, mas sim pela transformação cultural da sociedade. E, entre outras coisas, Antônio Gramsci escreveu uma obra chamada Os Cadernos do Cárcere, onde há frases que nos chamam a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira frase está aí na sua tela. Escreveu Antônio Gramsci: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles mesmos. Então, a ideia de Antônio Gramsci é impor uma ideologia de um grupo sobre o outro por meio da cultura. Ele diz mais, ele escreveu: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Então aqui fica muito claro que a ideologia de gênero pretende desconstruir os valores judaico-cristãos, como afirmei aqui no início da nossa plenária. Uma das propostas da ideologia de gênero é a desconstrução dos valores judaico-cristãos, porque são esses os valores que impedem que a ideologia de gênero avance em nossa sociedade. Também, o Antônio Gramsci ensinou o seguinte: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. E a partir, então, desse conceito, desta nova formatação para a ideologia, é que a cultura da nossa sociedade vem sendo bombardeado com essas novas ideias e a partir daí, então, nós temos a sociedade pensando igual. É o que se chama de homem coletivo. Quando a cultura é modificada, quando as ideias são modificadas, quando a educação é alterada, as pessoas começam a pensar igual. O senso comum é modificado e todo mundo passa a demonstrar simpatia por aquela nova cultura, por aquele novo normal, por aquele novo modelo de viver. Assim, nós passamos para um outro ponto, quando o Lenin, Vladimir Lenin, que foi o organizador do comunismo na Rússia, já no século XX também, para que a ideologia seja propagada, para que essa cultura seja modificada, para que o homem coletivo seja formado, Lenin escreveu o seguinte: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. A minoria organizada irá sempre derrotar a maioria desorganizada. Com estas ideias, então, fazendo aqui uma pequena síntese desse contexto histórico, nós passamos a ter no Brasil a aplicação de todos esses conceitos pela mídia, também pelos políticos, por artistas, por apresentadores de televisão, pelas redes sociais, onde se dissemina a ideia de que a homossexualidade é um direito e de que cada um pode fazer o que quiser com o seu próprio corpo, que de fato o gênero é uma construção social, que foi a sociedade que impôs que o menino deve se comportar como homem e que a mulher deve se comportar como tal, como feminina. E a partir daí, os idiotas úteis, na linha de frente, palavras de Lenin, não minhas, eles estão prestando um serviço para a implantação da ideologia em nossa sociedade. Assim, o homem coletivo, ele é formado. Todos começam a pensar igual. E quem ousar pensar diferente vai sofrer o que na ideia de Antônio Gramsci chama-se patrulhamento ideológico. O que é o patrulhamento ideológico? É, na verdade, um amordaçamento da liberdade de expressão.
ninguém mais vai poder discordar da prática sob pena de ser perseguido. E o que mostrei aos irmãos agora há pouco aconteceu no Brasil. Ano passado, como dizia, em fevereiro de 2019, o STF fez um patrulhamento ideológico condenando como racismo qualquer manifestação de quem discorda da prática da homossexualidade, da transfobia ou também, eu digo, da transexualidade e também da ideologia de gênero. Estamos vivendo já o patrulhamento ideológico. Quem ousa pensar diferente pode ir para a prisão, além de sofrer alguns termos de cunho pejorativo para desconstruir a moral e a reputação de quem pensa diferente. Como, por exemplo, somos acusados de ser homofóbicos porque somos contra a homossexualidade, ou somos preconceituosos, ou intolerantes, ou que o nosso discurso é do ódio, ou que somos fundamentalistas e termos dessa natureza. Em virtude disso, do patrulhamento ideológico, surge o politicamente correto. Ou seja, as pessoas agora não têm mais a liberdade de dizer o que pensam, sob pena de sofrer um patrulhamento ideológico, e então passam a dizer aquilo que é politicamente correto, ou seja, aquilo que não vai ofender, aquilo que não vai lhe trazer nenhum tipo de prejuízo e que não vai lhe trazer nenhuma reação punitiva. E é o que nós estamos vivendo em nosso país. Lamentavelmente, estas são as verdades, esses são os fatos da ideologia de gênero que vem sendo infiltrada em nossa nação. Com pesar, devo constatar essa realidade. Também a ideologia de gênero alcança outros movimentos, como, por exemplo, o movimento feminista, os direitos da mulher e a ideologia feminista. Essas ideias de Karl Marx e de Antônio Gramsci, de que a ideologia deve ser usada para o controle social de um grupo sobre o outro. O Karl Marx dizia que tinha que mudar a economia, já Gramsci disse que tem que ser por meio da cultura. Então o movimento feminista tomou essa ideia e defendeu que também existe uma ideologia de opressão entre homens e mulheres. No caso, os homens exerceriam pressão e preconceito sobre as mulheres e as mulheres precisavam se libertar desse modelo. Essa ideia foi fundamentada numa obra publicada por Karl Marx e Friedrich Engels já em 1884. Está aí na sua tela, a obra chama A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado. Nesta obra, os comunistas Karl Marx e Friedrich Engels defendiam a desconstrução da família patriarcal, tratada então como um sistema opressor do homem para a mulher. Esse modelo patriarcal é um modelo bíblico, em que o homem é o chefe da família, em que a mulher rende ao seu marido submissão e os filhos estão em obediência. O que eles não tratam nessa obra é de que no modelo patriarcal bíblico existe uma harmonia, não há acepção de pessoas, não há diferença entre homens e mulheres, apenas diferença de funções. E o amor, sobretudo, é o que está presente no modelo patriarcal bíblico. Porém, na obra de Karl Marx, esses dados, claro, não são tratados. Mas a obra, então, é contra os papéis dos homens e das mulheres no contexto familiar, como, por exemplo, o homem ser o provedor e a mulher ser a procriadora. Eles são contra, nesta obra, o casamento monogâmico e defende o casamento de poligamia e também são contra o casamento indissolúvel, defendendo, então, que a união familiar deve ser temporária, momentânea e não permanente. Baseado, então, nesta obra que aqui citei, surgem os movimentos feministas em todo o mundo. E, para darmos um salto na história, em 1949, já no século XX, uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir lançou um livro chamado O Segundo Sexo. E nesta obra ela imortalizou uma frase que diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Esta é uma ideia da ideologia de gênero, que diz que o comportamento das pessoas não está relacionado com o seu físico ou com as suas características
da genitália. Ou seja, em outras palavras, que um menino não precisa se comportar como homem só porque tem genitália masculina. E uma mulher também não precisa se comportar como feminina só porque tem a genitália da fêmea. E é isso que diz Simone de Beauvoir na sua obra em 1949. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Em outras palavras, a sociedade é que obriga a menina a se comportar como mulher e que, portanto, essa cultura precisa ser rechaçada, precisa ser combatida. Aliada a essas ideias de Simone de Beauvoir, também em 1990, no século XX, uma outra filósofa chamada Judith Butler, uma norte-americana, escreveu uma obra chamada Cultura Queer. E o livro tem o título Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. A cultura queer é a cultura do diferente, daquele que não segue o padrão, daquele que está fora do que supostamente a sociedade padronizou, como, por exemplo, a questão da sexualidade. Segundo esses filósofos, o padrão cultural é heterossexualidade, homem e mulher. E quem não segue esse padrão está fazendo parte da cultura queer. E não só na área da homossexualidade ou heterossexualidade, mas em outras áreas também da nossa sociedade. Porém, é importante destacar com ênfase sempre na área sexual. Diante, então, dessas afirmações, diante destas ideologias todas, surgiu esta frase que aparece na sua tela: meu corpo, minhas regras. A ideologia de gênero é adepta dessa ideia. O corpo de cada um pertence a si mesmo e cada um faz com o seu corpo o que bem quiser e o que bem entender. Aí, nesta imagem, a expressão podem discutir e debater até cansar, mas o corpo é meu e eu faço com o meu corpo o que eu quiser. E isso não vale só apenas na sexualidade, vale também para tudo. Por exemplo, uma mulher grávida pode decidir levar a gravidez adiante ou não, porque o corpo é dela e ela decide o que faz com o seu corpo. Assim também, uma pessoa pode decidir manter relações sexuais com quantas pessoas quiser, podendo ser lésbica ou homossexual, e inclusive manter relação com animais e com objetos e etc., porque o corpo é da pessoa e a regra é dela. Inclusive, a ideologia do suicídio faz parte desse conceito. O corpo é meu, se eu quiser tirar a minha vida, eu tiro. Esse é o pensamento, então, presente ou por trás da ideologia de gênero. Em síntese, então, queridos irmãos e irmãs, a ideologia é conhecida como ausência de gênero ou ausência de sexo. Por quê? A ideologia de gênero ignora a natureza, ignora os fatos biológicos e alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Afirmam, então, que os gêneros masculino e feminino são construções culturais impostas pela sociedade. Desse modo, vai ensinar a ideologia de gênero que quem define a sexualidade não é a biologia, não são minhas características físicas. Eles vão ensinar que a orientação do desejo sexual não é determinado pela minha constituição anatômica. Ou seja, consideram que a relação ou a atração pelo sexo oposto corresponde apenas a estereótipos e papéis que foram previamente estabelecidos pela sociedade. Desse modo, eles não concordam que o homem precisa obrigatoriamente se relacionar com uma mulher, ou que o macho tenha que se relacionar com a fêmea, mas que isso é uma construção cultural e que precisamos nos libertar disso, e cada um pode se relacionar do jeito que quiser e com quem quiser e da maneira que bem entender. Porém, a Bíblia Sagrada ensina exatamente o contrário. Vejamos um texto bíblico, Gênesis 2, 24, onde está escrito: deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Vejam que nesse texto, biblicamente, gênero, sexo e sexualidade estão intrinsecamente ligados. Ou seja, as características físicas de quem nasce macho ou nasce fêmea
também conduzem à sua sexualidade. Isso quer dizer, o varão ou o macho vai unir-se à sua mulher, a fêmea, e serão ambos uma só carne. Esse é o modelo bíblico do relacionamento sexual e também do casamento. Eu trago aos irmãos, então, a configuração moral e sexual do casamento segundo a Bíblia Sagrada. Veja aí na imagem. Primeiro, o casamento, então, é heterossexual. É entre um macho e uma fêmea. O casamento é monogâmico, entre um homem e uma mulher. Não pode um homem e duas mulheres, ou uma mulher e dois homens, ou mais. É monogâmico. E também é indissolúvel, é permanente, é para a vida toda. Bem, amados, dito isto, então, a ideologia de gênero pretende desconstruir valores judaico-cristãos, como já citei, pretende promover a prática da homossexualidade, tanto o lesbianismo, mulher com mulher, e o homossexualismo, homem com homem, e, além disso, as práticas que hoje são moralmente condenadas passam a ser consideradas legalmente lícitas, tanto do ponto de vista moral e jurídico. Por quê? Se a sexualidade é construção da sociedade e não tem nada a ver com o gênero, ou seja, não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, eu posso me relacionar sexualmente como eu quiser e como eu bem entender, então a ideologia de gênero levanta essa liberdade sexual à bandeira, incentivando práticas, como disse, que antes eram condenadas e passam agora a ser vistas com bons olhos, como, por exemplo, zoofilia, que é o sexo entre homens e animais, necrofilia, que é a atividade sexual com cadáver, pessoa morta, a pedofilia, que é o sexo de adulto com criança, que hoje é considerado crime, mas a ideologia de gênero está trabalhando para que isso seja considerado também normal. E o incesto, também uma questão moral gravíssima, que é o sexo realizado entre pais e filhos ou entre irmãos. Tudo isso está por trás da ideologia de gênero. Portanto, é um mal que precisa ser combatido, é um mal que precisa ser estudado, é um mal que não pode ser negligenciado. Bem, amados irmãos e irmãs, eu vou partir agora para uma segunda parte da nossa plenária. Até aqui vimos questões históricas e conceitos e etc. Agora eu vou trazer umas ações bem práticas. John Locke, o filósofo inglês, ensinou que a criança, ao nascer, tem a mente vazia. Então, a ideologia de gênero pretende trabalhar com as crianças, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, especialmente na área da educação. Desse modo, em 2014, no Brasil, foi aprovado o Plano Nacional de Educação. Esse plano é uma lei que é votada no Congresso Nacional, que diz o que vai ser ensinado na escola nos próximos 10 anos. Então, de 2014 foi aprovado até 2024. Tentaram, de todo jeito, os defensores da ideologia, colocar no Plano Nacional de Educação que a ideologia de gênero deveria ser disciplina a ser ensinada para as crianças desde a educação básica, que é o ensino infantil e também os ensinos das séries iniciais. No Congresso Nacional, houve, então, uma movimentação por parte da Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar Católica, Frente Parlamentar da Família, educadores cristãos, instituições religiosas, a CGADB também evitou esforços, convencendo os congressistas a não aprovarem a ideologia de gênero da escola. No dia 25 de junho de 2014, o Plano Nacional de Educação foi aprovado sem a ideologia de gênero. Porém, os defensores da ideologia, que tinham, nessa época, o Estado aparelhado, o Estado inteiro nas suas mãos, por meio do Fórum Nacional de Educação, eles realizaram uma Conferência Nacional de Educação, que foi lá em Brasília, meses depois da aprovação da lei. A lei foi em junho de 2014, eles fizeram este fórum e esse congresso em novembro de 2014. E a resolução desse congresso ou desta conferência foi de incitar a desobediência à lei aprovada pelo Congresso Nacional
para que nos estados e municípios do país fossem aprovadas os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação, em que escolas estaduais e escolas municipais inserissem no currículo de seus alunos a ideologia de gênero. Isso aconteceu em final de 2014. Então, no início de 2015, no primeiro semestre de 2015, nós tivemos uma mobilização no Brasil de pais, de professores, de educadores cristãos, de legisladores cristãos, para evitar que as Assembleias Legislativas Estaduais e as Assembleias Legislativas Municipais votassem ideologia de gênero nas escolas. O resultado foi que nos quase 6 mil municípios do país, a maioria votou contra o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Então, a ideologia de gênero, seus adeptos e defensores, seus articulistas, eles perderam no Congresso Nacional no voto e perderam nas Assembleias Estaduais no voto e perderam nas Assembleias Municipais também no voto. Ou seja, o modelo brasileiro de democracia representativa venceu. A maioria decidiu que não quer ideologia de gênero nas escolas. Mas esse povo não se deu por satisfeito e começaram a trabalhar, então, já no segundo semestre de 2015, com outro projeto, chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é um projeto do Ministério da Educação, que em 2015 tinha um ministro da Educação e estava sob o comando de uma presidência do país que eram adeptos e continuam sendo adeptos da ideologia de gênero. Eles tentaram colocar, então, na Base Nacional Comum Curricular, o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Tentaram colocar em várias disciplinas, na disciplina de História, na disciplina de Filosofia, na disciplina de Sociologia e até na disciplina de Ensino Religioso. Porém, a força dos cristãos em nosso país, a união de educadores cristãos, não permitiram que a Base Nacional Comum Curricular fosse aprovada com a ideologia de gênero. Em dezembro de 2017, foram 2 anos de trabalho, de labuta, para a Base Nacional Comum Curricular não ser aprovada com a ideologia de gênero. Em dezembro de 2017, foi aprovada a base para o ensino fundamental, sem ideologia de gênero, e em dezembro de 2018, foi aprovado a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, sem ideologia de gênero. Parecia, então, que tudo tinha sido concluído, que agora a ideologia de gênero ficaria para trás. Não foi o que aconteceu. Percebendo, então, os adeptos e defensores da ideologia de gênero que não conseguiriam implantar essa ideologia por meio das leis, procuraram o ativismo judicial. Em março de 2017, o PSOL, Partido Socialista de Liberdade, Socialismo e Liberdade, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, chamada ADI 5668, para que o STF obrigue o ensino de ideologia de gênero nas escolas. O relator desta ADI é o ministro Fachin, que faz parte daquela segunda turma de ministros que eu mostrei lá no início, aqueles 4 ministros que votaram para que a homofobia fosse considerada racismo no Brasil. Continuando, então, desde estas movimentações todas que citei, os adeptos que têm o Estado na mão começaram a trabalhar para criar, então, o ambiente a fim de que a sociedade aceite a ideologia de gênero. Por exemplo, em 2018, precisamente no dia 17 de janeiro de 2018, o Ministério da Educação autorizou o nome social na escola pública. O que é o nome social? Travestis, transexuais, homossexuais e lésbicas podem se matricular na escola e exigir boletim escolar com um nome diferente do nome do nascimento. Basta ele ir à escola e dizer, olha, eu nasci nesse corpo de menino, mas eu me sinto menina e eu vou usar nome de menina. Ou a menina dizer a mesma coisa, eu nasci com corpo de menina, mas eu me sinto menino e quero usar nome de menino. Então, é o chamado nome social. Começou na escola. A primeira ação foi na escola pública, com a autorização do Ministério da Educação em 2018, que era totalmente aparelhado
pela esquerda brasileira, que é adepta da ideologia de gênero. Bem, logo depois, no mês de março de 2018, foi a vez do STF decidir que qualquer transexual pode mudar o registro civil em cartório sem necessidade de cirurgia, sem necessidade de laudo médico, sem necessidade de laudo psicológico, basta ir ao cartório da sua cidade e dizer a mesma coisa que já citei aqui. Nasci no corpo de homem, mas me sinto mulher e quero trocar o meu nome na certidão de nascimento. Tudo isso faz parte da ideia de Gramsci, que é mudar a cultura. É uma luta de ideias, não pela força, mas pela cultura. No dia 17 de abril de 2018, no mês seguinte, foi a vez do Tribunal Superior Eleitoral aderir a essa ideia. Autorizou os eleitores a trocarem o nome no título eleitoral. Então, usar o nome social e não o nome de nascimento que diz respeito ao seu sexo, ao seu gênero masculino ou feminino. Naquele ano ainda, em 2018, no mês de julho, tivemos o primeiro ativismo judicial na mão do ministro Dias Toffoli, que aparece aí na sua tela, que então era o presidente do STF. Uma escola lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, não concordando que não podiam usar o ensino da ideologia de gênero, porque a Assembleia Legislativa de Foz do Iguaçu disse que não era para ensinar ideologia de gênero, um ativismo judicial, e o ministro Dias Toffoli entendeu que a lei do município era inconstitucional, suspendeu a lei e mandou ensinar ideologia de gênero na escola lá em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Mais adiante, também foi a vez do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lembra que havia uma decisão para usar o nome social na escola pública? Agora o TRF4 decidiu que pode usar o nome social também na escola particular, não apenas na pública. Porque até então apenas as públicas eram obrigadas a matricular alunos com nome social, as particulares estavam desobrigadas. Mas a partir de agosto de 2018, a lei determina, decisão judicial do TRF4 determina que também a escola particular precisa e deve matricular seus alunos com o nome social. Um outro detalhe que quero chamar a atenção dos irmãos é de que tudo está aparelhado no Brasil. Veja, o Conselho Federal de Psicologia, em dezembro de 2019, cassou a credencial dessa psicóloga que aparece na sua tela, isso é de domínio público, a informação, Patrícia Souza Teixeira, de Santa Catarina, porque ela se manifestou contra a ideologia de gênero. E não pode se manifestar contra. Lembra que eu falei do patrulhamento ideológico? Quem pensa o contrário vai ser punido? Ela foi punida. Ela entrou, claro, com uma ação judicial, conseguiu uma liminar, mas ainda está brigando na justiça para poder exercer a sua função de psicóloga. E o Conselho Federal não quer que ela exerça porque ela é contra a ideologia de gênero. Ainda o ano passado, em dezembro de 2019, o ministro Barroso, aquele que apareceu lá no início, ele também suspendeu, por meio de uma liminar, a norma que proibiu o ensino de gênero e orientação das escolas em Londrina, no estado do Paraná. O município do município de Londrina, no estado do Paraná, decidiu pela sua Assembleia Legislativa, pelo Plano Municipal de Educação, que não deveria ensinar ideologia de gênero. Mas houve uma ação judicial e o ministro Barroso derrubou a lei e determinou o ensino da ideologia de gênero lá em Londrina, no estado do Paraná. Veja, em dezembro também do ano passado, em 2019, o ministro Fachin suspendeu por meio de cautelar norma que proibia ensino sobre gênero e orientação sexual nas escolas de Blumenau, Santa Catarina. Esse ministro Edson Fachin é o relator daquela ação que eu comentei há pouco com os irmãos, que está tramitando para derrubar o Plano Nacional de Educação, para derrubar o plano, aliás, a Base Nacional Comum Curricular e todas as leis estaduais e municipais que disseram que não é para usar ideologia de gênero da escola. Contrariando, então, a vontade popular, veja, o ministro Fachin disse que tem que ensinar ideologia de gênero em Blumenau, Santa Catarina. Como ele é o relator desta ação, então basta você somar 2 mais 2 e perceber que ele vai dar um voto favorável para que a ideologia de gênero seja, sim, implantada nas escolas de nosso país.
foi a vez do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu também, por meio de cautelar, a norma que proíbe o ensino sobre gênero e orientação sexual nas escolas, lá no Novo Gama, em Goiás. Então veja que os ministros que aqui mostrei, todos eles já julgaram uma ação contra a ideologia de gênero, aliás, a favor da ideologia de gênero, e todos eles foram, então, coniventes para que a ideologia de gênero seja ensinada na escola. Desse modo, os irmãos podem perceber que quando o ministro Fachin ler o seu voto no pleno do STF, os ministros todos vão votar para que a ideologia de gênero seja, sim, ensinada nas escolas de nosso país. Um outro detalhe que quero trazer aos irmãos, que é recente, a ONU entrou também nessa briga a favor da ideologia de gênero. Divulgou um relatório em defesa do aborto e em defesa da ideologia de gênero, considerando tanto o aborto como a ideologia de gênero direito fundamental do ser humano. O autor desse relatório está aí na sua imagem, um especialista da ONU, Hamed Shahed. Ok, então nós estamos caminhando para o final da plenária e eu trago para os irmãos aquilo que coloquei no início. O que está por trás da bandeira da liberdade sexual da ideologia de gênero? Desconstruir os valores judaico-cristãos, promover a prática da imoralidade sexual, promover a prática da homossexualidade, cercear o direito da liberdade de expressão e punir severamente quem ousa discordar. Como disse, os adeptos da ideologia dizem que isso não é verdade, mas eu apresentei aos irmãos fatos, dados, informações que dizem que esta é a verdadeira bandeira e o verdadeiro objetivo da ideologia de gênero. Desse modo, nós, como cristãos, precisamos tocar a trombeta como um atalaia e advertir, exortar e orientar aqueles que estão sobre nossa responsabilidade. O Brasil como um todo, mas em especial o povo de Deus, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, que são o maior alvo, como os irmãos perceberam, a luta que eles estão travando para que a ideologia de gênero seja ensinada na escola. E o que vão ensinar na escola? Que ninguém nasce menino, que ninguém nasce menina, que todo mundo nasce criança e que depois de uma certa idade, cada um decide por si mesmo se quer ser um menino ou se quer ser uma menina e qual tipo de atividade sexual vai desenvolver na sua vida. Eles chamam isso de liberdade sexual. A Bíblia chama isso de imoralidade e depravação. E, portanto, nesse propósito, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o Conselho de Educação e Cultura tiveram a honra e a oportunidade de, em abril de 2019, em Belém do Pará, implantar e aprovar a Rede Assembleana de Ensino. Entre outras propostas da Rede Assembleana de Ensino, é implantar o Colégio Assembleano, o Colégio Confessional, o colégio onde o Estado não pode interferir. Mesmo que o STF decida que a ideologia de gênero tem que ser ensinada nas escolas, eles não podem obrigar o colégio confessional a ensinar, porque é uma legislação diferenciada. E nós estamos, então, com essa proposta. E, desse modo, temos aí a imagem de que houve a inauguração do primeiro colégio fazendo parte da Rede Assembleana de Ensino, que aconteceu na cidade de Nova Morada, no estado do Ceará, dias antes do início da pandemia no Brasil. E esse foi o primeiro de muitos colégios assembleanos ou colégios que vão aderir ao projeto Rede Assembleana de Ensino. Aí está a imagem da inauguração, o presidente da CGDB e o pastor da igreja local da Assembleia de Deus lá em Morada Nova. Assim, amados irmãos e irmãs, concluímos a nossa plenária, questões de gênero, ideologia e suas práticas. Contamos com as vossas orações, com as vossas intercessões e, sobretudo, com a vossa vigilância, porque tudo isto é sinal de que Cristo está voltando e precisamos levantar a nossa cabeça, porque breve o Senhor há de nos arrebatar. Porém, enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, é minha e sua responsabilidade de ser o sal da terra e a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, faremos oposição ao pecado e oposição à ideologia de gênero. Obrigado pela atenção de todos. Deus vos abençoe. Paz do Senhor.
Estamos de volta, desta feita aqui, nós acabamos de ouvir a ministração do pastor Douglas Batista, cujo tema foi questões de gênero, ideologias e suas práticas. Estamos, como disse, irmão Ronaldo, numa semana de imersão na área da educação cristã, proporcionada pela nossa CPAD para os nossos professores e professoras de escola dominical. Verdade, pastor Alexandre. É uma semana que já está terminando. É verdade. Quinta-feira, sexta-feira, porque no sábado nós temos o lançamento do novo currículo, a live de lançamento do novo currículo de escola dominical às 17 horas. Não perca, convide outros professores, divulgue, não é? Dê aí o seu like, vamos juntos nesse movimento, não é? Nessa grande semana de lançamento do novo currículo, porque no sábado, o que eles vão tomar conhecimento, irmão Alexandre? Bom, Ronaldo, o que a CPAD preparou para sábado na live de lançamento do nosso novo currículo de escola dominical? Na live de sábado, irmão Ronaldo, nós vamos lançar e apresentar para todos os professores, professoras, alunos de escola dominical, superintendentes e pastores o novo currículo de escola dominical. Quais são as novas revistas, os novos temas, como é o novo projeto gráfico, de que forma aquilo que foi pensado pela nossa equipe editorial e pedagógica da casa vai facilitar e abençoar o trabalho do professor no seu ministério do ensino. É um novo currículo, uma nova proposta, mas acima de tudo sempre voltada para ler a palavra de Deus, interpretar de forma correta a palavra de Deus e, acima de tudo, aplicar de forma correta a palavra de Deus. Esse aí é um grande desafio, mas ao mesmo tempo Deus proporciona a nós hoje a grande possibilidade de realizar grandes mudanças para a glória de Deus nos nossos dias. Amém. Então não perca, sábado às 17 horas. E hoje nós estamos aqui terminando este dia e amanhã nós teremos a plenária com a nossa irmã Joane Bentes. Qual é o tema da plenária, pastor Alexandre Coelho, da irmã Joane Bentes, para amanhã? Bom, Ronaldo, a irmã Joane Bentes vai falar sobre a plenária Resgatando uma Geração em Perigo. A professora Joane é uma professora especialista na área de educação infantil, tem exercido seu ministério no Brasil, nos Estados Unidos, na África e outros países também, falando sobre a importância da educação cristã dentro da igreja, dentro da escola dominical. Amém. Então, até amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus, às 20 horas, estaremos novamente nesta semana de lançamento do novo currículo de escola dominical de nossa CPAD. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.